Capricornianos e capricornianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Bom, hoje, neste lugar especial, vou fazer também uma leitura especial para vocês, em gratidão pelos comentários, visualizações das leituras aí dos últimos vídeos, que eu postei para o signo de vocês. A interação de vocês aqui nesse canal é muito importante. Deixe um comentário, deixe um curtir, deixe um não gostei, deixe alguma coisa, interaja, assim eu consigo entender melhor se essa energia está alinhada com esse grupo de pessoas que está se aproximando, se de fato faz sentido para vocês, se não faz sentido. É muito importante para mim ter esse conhecimento e assim eu consigo me direcionar cada vez mais para atendê-los da melhor maneira. Combinados, Capricorniano? Bom, já te convido a fechar os seus olhos, fazer uma respiração profunda. E ir se conectando com você mesmo. Como vocês podem ver, eu estou num lugar externo, então vai ter barulho de carro passando, vai ter barulho dos animais, mas não vai ser um barulho que vai ser capaz de nos atrapalhar neste momento. Combinados? Bom, te agradeço mais uma vez por estarem comigo, agradeço também a todos os nossos mentores espirituais, todos os nossos protetores, anjos guardiões, ancestrais, que se fazem presentes. E é isso. Vamos começar? Vamos puxar aqui uma energia geral. Muito bem, a carta do condicionamento e no fundo do deck a carta do conhecimento. Duas cartas completamente opostas, né? Porque uma fala do condicionamento. Por exemplo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E a outra fala do conhecimento, de você entendendo todas as possibilidades, todas as oportunidades de mudança, oportunidades de melhoria. Ou seja, aqui eu posso estar falando com dois tipos de pessoas, mas eu sinto intuitivamente que eu estou falando com um único exclusivo tipo de pessoa, que é aquele que entende a necessidade da mudança neste momento. Eu estou falando aqui com uma pessoa, com algumas pessoas, com quem quer que seja, com uma energia, digamos assim, de pessoas que por muito tempo pensaram que fossem fazer a mesma coisa, estar com a mesma pessoa, viver o mesmo ciclo profissional, mas agora entendem que talvez seja necessário pequenas adaptações de acordo com novos conhecimentos e percepções, digamos assim, né? Não sei se essa é a palavra, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, você teve algumas experiências de vida, alguns conhecimentos, algumas expansões da sua consciência, digamos assim, que te fizeram entender e chegar em um lugar que aquilo que você queria por muito tempo já não te serve mais, entende? Que, por exemplo, se eu pensei que eu fosse estar com essa pessoa a minha vida inteira, com esse trabalho a minha vida inteira, ou que eu fosse ser, aqui eu posso estar falando do autoconhecimento, né? Porque no fundo, depois da carta da percepção, a gente tem a carta da consciência, que é onde você começa a atingir novas dimensões vibracionais, entende? Não vou me aprofundar muito nesse tema, mas vou trazer de uma forma mais simples. É como se aquilo que você pensou que te fosse servir em algum momento já não te serve mais. Eu acho que dessa forma é mais simples. E aqui a gente tem uma grande questão, Capricorniano. Por quê? Porque sempre que eu começo uma mudança interna, porque aqui eu estou falando sim de uma percepção interna, de uma expansão de consciência que vem interno, né? É algo interno. É como se as coisas do lado de fora já não fizessem tanto sentido mais, sabe? E isso pode deixar a gente na famosa crise existencial, né? Que é onde a gente já não se vê pertencente mais do mesmo nicho de pessoas, das mesmas oportunidades profissionais,
das nossas versões, das nossas roupas. Eu sinto aqui que vocês podem estar começando, ou então já começaram um processo de autoconhecimento, aonde muita coisa já não faz mais sentido. Existe a necessidade de mudança, existe a necessidade de se descobrir, né? Se autoconhecer no sentido de o que mais eu posso ser, sabe? O que mais além disso pode ressoar para a minha vida e para a minha história? O que mais, sabe? E aí a gente começa essa crise existencial, digamos assim, né? Que é esse despertar da consciência, deixa de ser algo ruim, algo confuso, algo de muito questionamento e se torna uma luz, um caminho. Porque ao invés da gente questionar por que isso não faz mais sentido ou por que eu estou me sentindo dessa forma, a gente começa a focar a nossa energia em o que mais pode ser. Sabe, se isso já não me serve, o que mais pode acontecer na minha vida? O que ainda pode chegar, o que eu ainda preciso, por exemplo, o que eu ainda posso ver que eu não consigo ver neste momento? Sabe? Algumas perguntinhas que fazem a gente começar a andar em direção ao nosso propósito, ao nosso real objetivo na vida. Então comece a se perguntar desde já, o que eu ainda não vejo, que eu posso, que eu já consigo, que já está disponível para mim, sabe? O que eu ainda não... Quais as pessoas, quais as circunstâncias profissionais que já estão disponíveis para mim que eu ainda não consigo enxergar? Qual é o novo, qual é essa mudança, qual é essa transformação que eu preciso começar a viver a partir de agora para que eu de fato me sinta vivo, me sinta viva, sabe? Para continuar seguindo. Uma pergunta aqui que é muito importante é: o que me faz sentir vivo? Sabe? Porque tem coisas, às vezes, da nossa infância que a gente deixou para trás, que a gente amava fazer, mas que a gente deixou para trás, que talvez agora seja o momento de trazer isso de volta. Sabe, algumas coisas, algumas cascas, né, que a gente foi a carta da consciência também, a gente vai criando algumas cascas de proteção no decorrer da vida, que chega uma hora que a gente já não se reconhece mais. E a gente precisa começar a tirar essas cascas. Parar de ter medo de ser ferido, sabe? Se permitir ser vulnerável, se permitir entregar-se para a vida, de certa forma. E entender que mesmo as coisas que nos trazem dor também nos trazem aprendizado. Sabe, Capricorniano? Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Muito bem. Rainha de Paus. Rei de Paus. E o 2 de Copas. Uau! Capricorniano, eu parei aqui comigo mesmo um momento, deixa eu tirar aqui uma carta positiva e uma oportunidade. Olha isso! E no fundo a roda da fortuna. Carta positiva que virou aqui o 3 de ouros e oportunidade o 3 de espadas. Capricorniano, essa leitura ela se conecta muito em relação a relacionamentos, tá? Conexões, amor. Aqui a gente claramente está falando não só de amor, porque eu tenho 3 de ouros de um modo geral, no âmbito geral, eu tenho 3 de ouros no lado positivo, que vem falar das oportunidades profissionais, das conexões profissionais acontecendo, se materializando para você. Porém, né, a gente tem a carta do o número 33, que é o número mestre, que vem trazer direcionamento, que vem trazer você a necessidade de focar naquilo que você de fato acredita e deixar para trás o que precisa ficar para trás. Como oportunidade, a gente tem o 3 de espadas. O 3 de espadas, ele vem dizer muito de você ainda preso no passado, sabe? De muitas coisas. A roda da fortuna, né? É um novo que precisa acontecer, é um movimento natural da vida que quer trazer o novo. E aqui eu estou falando, por exemplo, se eu estou falando de relacionamentos, eu vou focar bem nisso. Por quê, pessoal? A gente tem o rei e a rainha de paus, ou seja, um casal, que é uma energia masculina, uma energia feminina, independente se é 2 homens, 2 mulheres, homem e mulher, independe, tá? É uma energia masculina, uma energia feminina, ou seja, existe a completude, o yin e o yang, né?
A gente tem ali um equilíbrio, algo equilibrado, e a gente tem um 2 de copas, que é a carta das almas gêmeas, os grandes encontros. Muita gente não está vivendo isso ainda na vida, dos grandes encontros, da realização, da completude. Aqui a gente está falando de magnetismo, aqui a gente está falando de poder, de atração, sabe? De um casal que na cama se dá muito bem, na sala se dá muito bem, na cozinha se dá muito bem, no ambiente de meditação se dá muito bem, no trabalho se dá muito bem, em qualquer lugar eles se dão muito bem. Por quê? Porque eles não estão presos no ego, eles estão presos na maturidade espiritual, digamos assim, sabe? Eles estão ali crescendo e evoluindo juntos. Só que por que isso não se materializa na minha vida? E aqui, se eu estou falando de oportunidades profissionais, porque eu também posso estar falando, almas gêmeas, não é só relações pessoais, de amor, digamos assim, né? A gente está falando aqui de encontros perfeitos, de trabalhos, oportunidades perfeitas. Por exemplo, tem gente que não vai encontrar ninguém, pessoa física na vida, mas vai se sentir muito realizado na vida profissional. Talvez esse seja o grande propósito de algumas pessoas também, entende? Mas existe uma conexão, existe uma completude. Aqui não existe a falta. Se você é muito bem realizado e gosta da sua solitude, né, se dedica muito na sua vida profissional, é porque você está completo ali naquele momento. Você não precisa de uma pessoa. Mas aqui eu também posso estar falando de uma pessoa que sente a necessidade de ter alguém físico, de ser um par com alguém, sabe? Só que ainda não consegue fazer o movimento girar, fazer a vida andar, o obstáculo, né, da sua leitura, passado, tá? Muitas vezes a gente pode estar falando aqui de você alimentando algumas situações. Por exemplo, eu já terminei com uma pessoa, já não me relaciono com tal pessoa há 4 anos, há 5 anos, há 10 anos na minha vida. Só que de vez em quando eu me pego olhando a rede social da pessoa. De vez em quando eu me pego pensando na pessoa, ou então pensando que poderia ter sido diferente, ou então trazendo algumas possibilidades ainda, quem sabe um dia, né, no futuro. E sim, quem sabe um dia. Só que perder o momento presente, pensando no futuro, ou no que não deu certo do passado, que poderia ter sido diferente, bloqueia a sua energia de atrair aquilo que é para você aqui e agora. Entende? Claramente você já entendeu que você pode mais, né? A sua consciência já está vibrando em um lugar onde você pode muito mais. Você entende que você pode muito mais. Aqui eu estou falando com pessoas que sabem do poder que têm. Pessoas que sabem, ou se não sabem, ainda a partir de agora vão começar a entender. Porque a rainha de paus é a bruxa do tarô. E bruxas, há muitos anos atrás, eram reconhecidas como energia de pessoas, né, mulheres, muitas vezes, donas de si mesmos, sabe? Mulheres e homens, né? A bruxa e o bruxo do tarô também. Pessoas autênticas, pessoas que não têm medo de ser quem são, pessoas que se impõem, pessoas que colocam a sua verdade na mesa, independente se vão gostar do que você vai dizer ou não, você vai pôr a sua verdade na mesa. E é isso que vai atrair a sua autenticidade, a sua verdade, que vai te colocar num estado de magnetismo, num estado de atração mesmo das possibilidades e das oportunidades que são para você, entende? Agora, se eu estou fora do momento presente, preocupado demais talvez com o que passou ou com o que as outras pessoas vão dizer, se eu não estou vivendo a minha verdade, eu bloqueio a roda de girar, eu fico preso em situações que não me servem mais, entende? E a vida aqui pede para você, aproveita essa janelinha que se abriu na sua consciência, esse raio de luz que entrou aí na sua consciência, para que você, a partir desse pequeno buraquinho que abriu, você comece a romper todo o resto e criar uma porta para que você consiga passar de um estado de vibração para outra, de uma dimensão para outra, sabe? Aonde as coisas vão, de fato, estar aqui e agora, aonde você não vai ficar sonhando, eu gostaria de viver isso na minha vida. Não, aonde você já entende que você vive, porque isso é apenas um estado vibracional, né? É apenas um estado de consciência. Então use esses pequenos questionamentos, essas pequenas intuições, esses pensamentos que vêm te trazer, por exemplo, alguma confusão mental. Confusão mental que eu digo é alguma
é como você estivesse inconfortável, sabe? Fora dessa zona de conforto. É como se as coisas já não fossem mais a mesma coisa, é como se as coisas já não fizessem mais tanto sentido. Aproveite esse chacoalhão, né, da vida, essa oportunidade que a vida está te dando para você se empoderar de si mesmo, sabe? É hora de você entender o seu poder. Se você é homem, se você é mulher, independente do que você seja, aqui eu estou falando do rei e da rainha de paus. É a autenticidade que, obviamente, traz a conexão, entende? É uma energia muito poderosa, gente. É uma energia muito poderosa. A única coisa que te mantém e impede essa roda de girar, esse atravessar de um lado de consciência para outro, onde você para de querer ter e começa a entender que você já tem muito daquilo que você precisa, onde o passado de fato fica no passado, não se boicote, sabe? Aqui a gente pode estar falando de, por exemplo, você conhecendo pessoas, talvez, e quando você começa a se envolver, você arruma um jeito de fazer não dar certo, sabe? Porque às vezes a sua inconsciência acha que ou você não merece, ou que você, sei lá, a gente pode estar falando até de um padrão familiar aqui, de pai, mãe. Por exemplo, o relacionamento do seu pai com a sua mãe foi de tal forma, ou então você não teve um pai presente ou uma mãe presente, e isso te afetou de certa forma. Só que não é. E aí, na hora de que você tem a oportunidade de fazer diferente, você meio que se sente culpado. Não, mas a minha mãe, meu pai, a minha família, aquela situação foi desse jeito, talvez eu tenha que seguir da mesma forma, sabe? Não, a sua vida é diferente. Você aqui é a ovelha negra da família. Claramente, né? Os bruxos, eles foram muito... As bruxas, as pessoas autênticas, as pessoas que se mostram como são, elas são as ovelhas negras. Elas são aquelas que nasceram para romper uma linhagem do mesmo, sabe? Da mesmice, de padrões repetitivos que só mantém ali uma energia estagnada, sabe? E a sua necessidade da vida de fazer diferente, de fazer a diferença por onde você passa, né? Porque é esse tipo de pessoa que eu estou me conectando aqui, pessoas que fazem a diferença por onde passam. É isso, é o seu grande diferencial. Não é algo que tem que te deixar preso. Aqui a gente pode estar falando, te deixar preso no passado, né? Aqui a gente pode estar falando também de uma pessoa que em alguns momentos não querem deixar ir ou dar tchau, ou então se distanciar, digamos assim, de algumas pessoas, de alguns ciclos. Mas entenda uma coisa, nós somos energia. Tudo que nos rodeia é energia. Se eu quero vibrar abundância, eu preciso estar em um lugar de vibração de abundância. E aí eu começo a atrair tudo aquilo que é abundante. Se eu estou muito apegado àquilo que é escasso, àquilo que não tem abundância, eu acabo me sabotando se eu quero me conectar e estar perto e me manter em ambientes com pessoas que são escassas, que não têm abundância, entende? Chega uma hora na vida que a gente precisa ter essa escolha. Eu quero o quê? O que eu quero para mim? Eu quero ser rico, eu quero ter abundância, eu quero ter saúde, eu quero ser alegre. Eu preciso me conectar com esse tipo de pessoa, porque é esse tipo de pessoa que vai me trazer mais disso. Se eu quero ter abundância, mas estou conectado com pessoas que vibram na escassez, eu não vou ter abundância, porque eu estou aqui conectado, entende? É necessária essa desconexão de quem eu fui, de quem eu me conectei em algum momento, e a reconexão comigo mesmo, com o momento presente, com as energias que eu quero vivenciar. Eu só consigo vivenciar algo novo, essas novas energias de abundância, a partir do momento que eu estou presente aqui agora, projetando e me conectando com essa energia, entende? É somente no momento presente que a gente consegue se conectar com essas energias. Combinados, Capricorniano? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo neste momento. Deixe o seu comentário, comente qualquer coisa, comente um coração, um emoji, comente se ressoou com você, se não ressoou, de qual estado do Brasil você está falando. É muito importante ter a sua interação aqui, assim eu consigo me direcionar melhor e direcionar melhor essa energia para falar diretamente com vocês. Combinados? A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.